Xeque-mate nas sombras, de Samuel Gomes pelo Espírito André Luiz. Capítulo 25. Perguntas e respostas. Aberta a segunda parte dos trabalhos, ficou programada a leitura das perguntas para que nosso instrutor pudesse dar mais alguns esclarecimentos. A primeira pergunta logo foi apresentada. Qual seria a finalidade mais expressiva do dom de profetizar sobre o futuro para os que o possuem? Nostradamus olhou a assistência com carinho e começou a falar. Não me sinto uma autoridade sobre o assunto, mesmo tendo a possibilidade de prever acontecimentos ligados ao futuro. Mas hoje, o que posso entender quanto aos dons da visão futurista é que eles expressam a presença de Deus em sua ação providencial, deixando evidente o bem e o amor como fundo dessas percepções, já que essas forças são a base de tudo o que acontece e acontecerá. Após aquela resposta, pequeno intervalo de silêncio antecedeu a segunda pergunta. Algumas de suas predições estavam decifrando fatos e ocorrências que marcaram a história humana até a atualidade. Será que algumas delas falam do processo de mudança que a Terra está passando? Muitas das minhas visões estavam ligadas às mudanças que ocorreriam ao longo da evolução, como reflexo do que ocorreria dentro da intimidade do ser naquela época, de acordo com seu potencial de inteligência e interesses. Estes afetariam em muito a história da humanidade em seu aspecto exterior. Entre esses fatos, existe a perspectiva de que o homem material abre espaço para o homem espiritual, estágio esse que marca a transição da Terra de um mundo de provas e expiações para a categoria de mundos espiritualizados, a começar com o de regeneração. Notei que os esclarecimentos causaram efeito positivo na Assembleia, que se permitiu breve momento de comentários feitos ao pé do ouvido. Logo após, a terceira pergunta foi apresentada. Podemos ver em suas previsões a primeira e a segunda grande guerra da história terrestre. O que pode nos dizer da possibilidade de ocorrer uma terceira? Baseados na imortalidade, não podemos deixar de enxergar a bondade de Deus e a ação de Jesus, seu representante mais decidido, nas tomadas de decisão sobre o futuro do nosso planeta. Entretanto, também encontramos a responsabilidade dos espíritos terrestres com sua parcela de influência dentro da vida. Em nossa ânsia de viver e buscar as experiências, procuramos sair da animalidade para os domínios da humanidade. Essas lutas refletem um comportamento individual e coletivo, demonstrando o domínio da força bruta sobre o bom senso e o respeito. Valores estes que já começam a se desdobrar ao futuro relacional com base na fraternidade. A guerra é um efeito da distorção de percepção dos seres que há bem pouco tempo se sentiam diferentes uns dos outros e separados entre si, tomando por base nacionalidades e interesses raciais. As duas grandes guerras surgiram porque existiu um ápice desses sentimentos de superioridade em proporções intensas e um grau muito grande de ignorância. Hoje, percebemos um grande contingente de seres que conseguem se ligar uns aos outros num sentimento profundo de solidariedade. Dessa forma, torna-se mais difícil ocorrer uma grande guerra, uma vez que ela não possui sustentação mental por parte da maioria das criaturas. Com a efetivação da realidade espiritual, se desenvolve aos poucos uma ligação entre as criaturas como irmãs e humanidade, já que diante da presença de um único Pai, os motivos de separatividade e de diferenças diminuem, harmonizando os relacionamentos nos princípios da fraternidade.
Por isso mesmo, não posso crer que minhas profecias possam ser interpretadas como a previsão de uma guerra de proporções tão devastadoras como essa, mas sim uma grande guerra na intimidade de todos nós, para que a natureza espiritual se desenvolva e vença as impressões da realidade material e para que a era do Espírito surja, em definitivo, em nosso planeta. O roteiro de perguntas seguiu, mas, como objetivo é informar nossos irmãos encarnados, já tínhamos anotado esclarecimentos suficientes para o nosso aprendizado.